Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, lembrando a vocês, para a gente começar esse vídeo de forma informativa, que aqui embaixo agora tem o link do nosso Instagram. A gente fez um canalzinho lá no Instagram, a gente fez um perfil lá no Instagram para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder produzir outro tipo de conteúdo em relação ao que você costuma encontrar aqui no canal, que são conteúdos mais longos e tudo mais. Então, a galera que não se inscreveu ainda no nosso canal lá no Instagram, no nosso perfil lá no Instagram, fica o convite, beleza? Você encontra o link aqui na descrição. Vamos falar sobre o meio-campo do Atlético, rapaziada, porque o Atlético ele vai com o meio-campo reforçado para esse jogo contra o Corinthians, né? O Atlético abre mão do Léo Derek, abre mão do esquema de três zagueiros e vai com o Luiz Gustavo, com o Juan Camilo Portilla e com o Bruno Zapelli para um jogo muito importante e um jogo que a gente sabe que o Corinthians tem o seu meio-campo como seu setor principal. Então era natural que o Atlético sofresse muito tendo só dois jogadores no meio-campo. Tendo três, você ainda tem uma desvantagem numérica ali no setor, imagina só com dois jogadores. Então, para mim, é muito importante destacar que no confronto tático, que eu sempre falo que acontece antes do jogo, o Odair ele dá uma resposta muito boa às intenções do técnico Dorival Júnior. Luiz Gustavo chega para trazer um pouquinho mais de capacidade competitiva e refina o técnico ao setor do Furacão. Mas eu olho para o meio-campo do Atlético, eu olho para o meio-campo com esses três nomes e eu reflito. Eu não vou tirar a conclusão, mas eu reflito. Para mim é um dos melhores meio-campos que eu lembro do Atlético nos últimos anos, assim. Porque eu acho que é um meio-campo muito completo, é um meio-campo de elite. Você for parar para pensar e dividir nessas três partes, né? Bruno Zapelli, Juan Camilo Portilla e Luiz Gustavo, você vai ver que são jogadores que se complementam e você vai ver que são jogadores que podem agregar muito ao modelo de jogo do Atlético, ao que o Atlético quer fazer nos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paranaense, enfim, seja a partir do momento que a gente precisar propor mais o jogo, seja a partir do momento que a gente precisar ter um jogo reativo, eu acho que esse setor de meio campo acaba se adaptando muito bem. Então, o que eu quero trazer aqui é a gente refletir. Por exemplo, para quando a gente precisar propor o jogo, eu acho que os três têm qualidades de ficar com a bola no pé, mas são qualidades diferentes. Eu acho que o Luiz Gustavo com a bola no pé é o jogador da calmaria, é o jogador de tirar um ritmo alto do jogo. Ele vai pegar a bola, vai ser pressionado, vai driblar o marcador, vai distribuir o passe. Vai qualificar a saída de bola a partir do momento que ele é pressionado, vai quebrar uma linha. Então eu vejo o jogo do Luiz como um jogo muito suave. Eu vejo o jogo do Luiz como um jogo muito objetivo e um jogo com muita capacidade de encontrar soluções simples. E eu acho que no final das contas é a experiência do Luiz Gustavo que acaba permitindo que a gente tenha esse jogo leve a partir do nosso camisa 5, que há muito tempo a gente fala. É óbvio que um camisa 5 precisa ter pegada, é óbvio que um camisa 5 precisa ter capacidade de disputa, é óbvio que um camisa 5 precisa ajudar na marcação. Mas se você não tiver o seu camisa 5 nesse processo de construção de jogo, vai estar faltando alguma coisa no seu time. E acho que o Luiz, fisicamente não é dos melhores, mas na capacidade de construção vai muito bem. Vai muito bem. E na capacidade de desarme, sendo bem sincero, acho que tem uma inteligência de posicionamento acima da média. Acho que não vai ser a imposição física de outros momentos do próprio Luiz Gustavo que vai fazer ele ser um jogador diferente. Mas vai ser a boa leitura, vai ser o bom posicionamento, vai ser até ali a capacidade de duelar, mas sabendo os atalhos. O Luiz é a principal liderança nesse sentido de experiência de um elenco muito jovem por parte do Atlético. Em relação ao Portilla, não é um camisa 8, tá? Eu não consigo enxergar o Portilla como um camisa 8. Acho que o camisa 8 tem algumas dinâmicas ofensivas que eu não vejo o Portilla tendo. Eu vejo o Portilla com um 5.
Ah, Thiago, então quem é o 8 do Atlético? Não sei. Acho que o Atlético ele joga com dois camisas 5, né? Como se fala por aí, um double pivô. Que são esses caras que recebem a bola de costas, giram, fazem a transição. E é mais ou menos uma explicação muito parecida em relação ao Luiz Gustavo que o Portilla acaba oferecendo. Acho que são jogadores que têm características semelhantes. Óbvio que o Luiz Gustavo atingiu um nível muito maior, mas eu acho que o Portilla também tem algumas características semelhantes, principalmente quando a gente fala da capacidade de fazer uma boa saída de bola. O Luiz é esse cara que pega, gira, distribui o jogo. E o Portilla também acompanha ele. Só que eu acho que o Portilla ele tem uma responsabilidade muito grande no meio campo do Atlético, que é ser o cara da pegada. Que é o seu cara da disputa, que é o seu cara da imposição física. De certa forma, o Portilla vai ter que correr sim pelo Luiz Gustavo em vários momentos. De certa forma, o Portilla vai ter que correr sim pelo Bruno Zapelli em vários momentos. Então, na minha visão, óbvio, eu acho que cada um vai ter sua responsabilidade ali. Mas das três alternativas que a gente tem no meio campo, o de mais pegada, o de mais disputa, o de mais imposição física é o Juan Camilo Portis. Aí a gente vai, na minha visão, para a cereja do bolo, que é o Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli, ele, como o próprio Odair falou, cada vez consegue ser mais completo. O Bruno Zapelli, como o Odair falou, adicionou elementos ao jogo dele que são elementos fundamentais para um meio-campista moderno. E o Zapelli já tinha toda a qualidade de passe, qualidade de ritmo que o futebol atual pede. Mas faltava o jogo sem bola. E realmente faltava. O Bruno Zapelli, no último jogo de Campeonato Brasileiro, além de ser o líder de passes decisivos, o líder de recuperadas de bola. E eu acho que no final das contas, esse é o grande resumo para a gente definir o Bruno Zapelli. Um jogador que hoje é competitivo, desarma, recupera bolas, também tem uma inteligência muito legal para se antecipar aos adversários. Mas um jogador que também tem muita qualidade no passe, na dinâmica de jogo, em fazer o Atlético se sentir mais confortável com a bola nesses momentos de proposição e para fazer o Atlético sair mais rápido possível da pressão adversária no momento que a gente tiver que transicionar. Para mim, com sobras, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, porque é isso. É um pouco de tudo. É um pouco do ritmista e é um pouco do competitivo. E óbvio, não tem como a gente falar do setor de meio-campo do Atlético e não citar os jovens. Principalmente o Dudu e João Cruz. João Cruz é um grande ponto de interrogação. Por que o Odair não dá mais minutagem ao João? Porque o Odair não permite que o João consiga e possa jogar por mais tempo. Acho que o João, na reta final da temporada passada, já tinha deixado uma ótima impressão e eu imaginei que ele ganharia mais minutos, mas ainda não é o caso. Nesse jogo contra o Corinthians, confesso que eu quero ver o João em campo. O Dudu entrou muito bem no jogo contra o Santos, dinâmico, cabeça levantada, participando do gol. E acho que é isso que o Dudu precisa fazer: jogar perto da área, ser esse camisa 10. Talvez de todos, o mais camisa 10 do time do Atlético realmente é o Dudu. Então, muita expectativa de ver esses garotos crescendo e amadurecendo cada vez mais com a camisa do Furacão. Beleza? Então é isso, um meio campo de elite para bater de frente com outro meio campo de elite que tem o Corinthians, mas o Atlético tem muita força no setor e eu tenho certeza que isso vai ser primordial aí para a sequência das temporadas, porque vários ali ainda tem muito a viver com a camisa do Furacão. Tamo junto, forte abraço, é nóis, rapaziada.